Olá, família Paz Church. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de celebração online. Tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você poderosamente. Desde já, chame as pessoas que estão perto de você, a sua família, você que está aí na sua casa, chame todos, porque chegou o momento de sermos profundamente visitados por Deus e, é claro, recebermos informações da Bíblia Sagrada a respeito de como devemos ter uma vida mais próxima, com mais intensidade e intimidade com Deus. Seja muito bem-vindo. Para nós é uma oportunidade, um privilégio poder chegar até você e a sua casa. Então, eu lhe convido, seja muito bem-vindo ao nosso culto online. Celebre o Senhor conosco nessa hora! Aleluia! E as palmas! Posso ouvir um som atingindo muitos corações. É som de vento, não. É som de chuva, não. É um som diferente, um barulho só. Que som é esse? É o som da igreja que vem adorando, que vem declarando bem. É o som da igreja. Igreja que vem adorando, que vem declarando bem. É o som da igreja que te anseia, de noite clama bem. Posso ouvir um som que vai em muitas direções. Posso ouvir um som atingindo muitos corações. Som de vento, não. Som de chuva, não. É um som diferente, o barulho só. Que som é este? É o som da igreja que vem adorando, que vem declarando bem. É o som da igreja que te anseia, de noite clama bem. É o som da igreja que vem adorando, que vem declarando bem. É o som da igreja que te anseia, de noite clama bem. Vem, Senhor, usa o som da igreja pra curar, pra salvar. Nosso louvor seja o Senhor pra curar, pra salvar. Vem, Senhor, usa o som da igreja pra curar, sim, Deus, pra salvar. Que o nosso louvor seja Senhor pra curar, pra salvar. É o som da igreja que vem adorando, que vem declarando bem. É o som da igreja que te anseia, de noite clama bem. É o som da igreja que vem adorando, que vem declarando bem. É o som da igreja que te anseia, de noite clama bem. A igreja clama bem, Vamos dançar na presença do Senhor. que som, Oh, oh, oh.
chama de fogo. Seu nome é celebrado, e nós é vida e festa. Seu nome é liberdade, sobre nós a euforia. Oh, 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 oh. Cantarei em alto som, só Ele é, seu nome é Cristo. Cantarei em alto som, só Ele é, seu nome é Cristo. Oh, 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 Cristo. Oh, 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 Cristo. Oh, oh, oh. Seu nome é celebrado, e entre nós é vida e festa. Seu nome é liberdade, e sobre nós a euforia. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Cantarei em alto som, só Ele é, seu nome é Cristo. Cantarei em alto som, só Ele é, seu nome é Cristo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Cristo. Oh, oh, oh. Cantarei em alto som, só Ele é, seu nome é Cristo. Cantarei em alto som, só Ele é, seu nome é Cristo. Cantarei em alto som, só Ele é, seu nome é Cristo. Cantarei em alto som, só Ele é, seu nome é Cristo. Oh, 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 Cristo. Oh, oh, oh. 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 Sai do chão. Cantarei em alto som, só Ele é, seu nome é Cristo. Cantarei em alto som, só Ele é, seu nome é Cristo. Oh, 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 Cristo. Oh, oh, oh. Oh, 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 Cristo. Oh, oh, oh. Aleluia, glória a Deus. Convido você que está em casa nesse momento, coloque a mão no seu coração. Vamos nos render à oração ao Rei dos Reis. Aleluia. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor Jesus. Nós nascemos para te adorar, Pai querido. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver com Ele irá pra sua glória, com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é um cordeiro que se entregou. Ele vem,
tua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, junto ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Aleluia. Obrigado, Pai querido, por esse momento extraordinário que nós estamos em Tua presença. Vem, Senhor, sobre nossas vidas e derrama da Tua unção. Derrama tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo em nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Amados, sejam bem-vindos vocês que estão nos assistindo pela Sentinela TV, canal 7. Você que está conosco também nas redes sociais, seja bem-vindo. E eu convido você a unir a sua fé com a minha. E vamos orar pelas nossas lideranças, pelos nossos pastores, pelo nosso culto muito abençoado, o culto da família, sexta-feira. E também pela nossa cidade. Você, nessa noite, é o nosso convidado muito especial. A estarmos juntos, a clamarmos, a buscarmos e intercedermos para que o nosso Deus, aquele que excede todo entendimento, possa vir e derramar sobre nossas vidas a unção poderosa, em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, obrigada, Senhor. Obrigada porque nós temos certeza que o Senhor vem sobre nossas vidas. Obrigada, meu Pai, porque realmente o Senhor tem nos escolhido para somar na Tua obra. Diante do Senhor nós colocamos os nossos pastores abençoados que foram escolhidos pelo Senhor para continuidade na Tua obra. Muito obrigada, Senhor. Nessa noite nós pedimos que o Senhor abra suas mentes, seus corações, para que eles possam sempre estar atentos para ouvir a Tua voz. E que nesse momento, meu Pai, momentos difíceis que o Brasil está passando, nós pedimos que o Senhor use Teus servos como instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus. A Ele, Senhor, toda sorte de bênção em nome de Jesus. Querido Pai, colocamos diante do Senhor também a nossa programação no final de semana, sexta-feira, o nosso culto da família. Família essa que está em Teu coração. Muito obrigada, Senhor, porque realmente o Senhor tem abençoado muitas e muitas famílias nessa cidade. E o Senhor vai estar dando continuidade de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Muito obrigada, Senhor. E que nossa programação seja uma programação muito abençoada. Que vidas serão alcançadas, famílias serão alcançadas nessa cidade, em nome de Jesus. Colocamos diante do Senhor também a nossa cidade abençoada. Pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, cubra, Senhor, nos proteja como filhos dessa cidade. Que o Senhor, meu Pai, nos ajude em momentos de dificuldade, que nós venhamos passar com vitórias em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor acampe Teus anjos nos 4 cantos dessa cidade e nos dê a vitória agora e sempre, em o nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Amém. Está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar, sim, o rei.
Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, meu amado irmão e irmã, você que está aí na sua casa, através das mídias sociais e também da TV Sentinela Canal 7. Nós queremos te agradecer, porque mais uma vez você está nos acompanhando, em nome de Jesus, nesse culto abençoado online, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero te avisar que a nossa campanha de oração, ela continua. Você vai lá nos nossos canais do YouTube, do Facebook, e tem um link onde você pode fazer o seu pedido de oração. E também aí embaixo na TV Sentinela você encontra um número onde você vai poder ligar em nome de Jesus e fazer o seu pedido de oração para honrar a glória do Senhor Jesus. E eu creio que nesse tempo de muita dificuldade o Senhor vai estar te abençoando, respondendo todas as orações em nome do Senhor Jesus, o Senhor. Eu creio que se você fizer isso, Deus, Ele vai te cobrir de muitas bênçãos para honrar a glória do Senhor Jesus, o Senhor. Eu quero te avisar também, queridos, que nós ainda continuamos, com as nossas programações presenciais adiadas, mas assim que tudo isso passar, nós vamos, estar voltando novamente com força total para honrar a glória do Senhor Jesus. Você que está com saudade de estar na nossa igreja, no templo, não se preocupe, meu irmão. Logo, logo você vai estar de volta. Nós vamos poder estar juntos, nos abraçarmos, em nome de Jesus, e voltarmos a celebrarmos o Senhor juntos para honrar a glória do Senhor Jesus. Eu quero te avisar também, meu irmão, que tudo isso que as nossas autoridades aqui na terra estão colocando para nós fazermos, nós temos que obedecer. Ou seja, quando você sair da sua casa, use a máscara, E quando você voltar, lave bem a sua mão, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que tudo isso, vai ser para honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu creio que isso é só o começo, em nome do Senhor Jesus, de grande bênção. Esse é o ano do vinho novo. E eu creio que no meio de toda essa dificuldade, o Senhor vai estar derramando o vinho novo na minha vida, na minha família, na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Queridos, agora nós vamos para nossas programações em nome de Jesus. Olha, terça-feira nós temos o nosso Tadel Online. Fique ligado através da TV Sentinela e das mídias sociais também no nosso Tadel. Deus vai estar usando o nosso pastor para trazer uma palavra sobrenatural para nossas vidas, de treinamento, de capacitação em nome do Senhor Jesus. E eu creio que o Senhor vai falar grandemente ao nosso coração para honrar a glória do Senhor Jesus. E as nossas células da família continua com força total. Reúna toda a sua família, faça a sua célula, pegue o seu envelope, preencha e devolva para o seu supervisor. E eu creio que o Senhor, Ele vai estar te abençoando de uma forma sobrenatural em nome de Jesus. E olha, sexta-feira nós temos o nosso culto da família online. Fique ligado, muito ligado, junto com a sua família. Reúna todo mundo, que está aí junto com você para estar presente, assistindo esse culto em nome do Senhor Jesus. Eu creio que vai ser uma bênção para honrar a glória do Senhor Jesus. E sábado nós temos o nosso culto Diflin online, meu irmão. Em nome de Jesus, não perca, fique ligado. Você que é Diflin, não perca essa oportunidade de você estar junto através das mídias sociais e também da TV Sentinela, assistindo o nosso culto, Diflin, em nome do Senhor Jesus. E no domingo, às 9 horas e às 19 horas, nossos 2 cultos de celebração. E olha, querido, será culto de Santa Ceia. Então te prepare em nome do Senhor Jesus, compra desde já o teu vinho, o teu pão, e nós vamos estar ceando, nós e a nossa família, dentro da nossa casa, do nosso lar, em nome do Senhor Jesus. Então não esqueça, domingo, 2 cultos de celebração online, e será culto de Santa Ceia, para honrar a glória do Senhor Jesus, o Senhor. O que eu quero avisar também, queridos, é que no mês de maio, as nossas programações que iam acontecer foram também adiadas, E haver um batismo, também uma conferência e uma comunhão, mas tudo isso foi no momento adiado, mas brevemente, todas essas coisas vão estar acontecendo em nome do Senhor Jesus, o Senhor. Amém? Eu quero também, queridos, compartilhar com você algo que é muito importante, a importância de nós contribuirmos. Eu quero só te dizer que a nossa igreja é uma igreja que ela é mantida com dízimos e ofertas.
E eu e você, nós e a nossa família, nós não podemos esquecer disso. Nós temos que pagar água, pagar luz, pagar obreiro, fazer missões e muitas outras coisas. E com tudo isso, nós precisamos de recursos, precisamos, de dinheiro. Então nós precisamos manter essa obra em nome de Jesus. E eu quero ler um versículo para você que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 2. É um versículo muito forte, querido. Diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Talvez você vai dizer assim: pastor, não está havendo culto lá presencial, ou seja, no templo. Então por isso que eu não devolvi meu dízimo nem ofertei. Querido, seja fiel. Tanto você indo no culto presencial, você assistindo online, você tem a oportunidade de você dizimar e ofertar. E é isso que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Filipenses. Mesmo que eu não estou aí com vocês, mas vocês têm sido fiéis. Então, mesmo que não está havendo culto presencial, mas você pode ser fiel. Como, pastor? Trazendo o seu dízimo, sua oferta, até o nosso templo, onde vai estar aberto de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, das 2 às 18 horas. Os pastores vão estar presentes, a tesouraria vai estar aberta. Então você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta. Mas talvez você pode dizer: pastor, eu não tenho como eu ir lá no templo. Aí você liga para um de nós e nós vamos lá na sua casa. Fazemos uma oração, abençoamos a sua vida. E eu creio, queridos, que no meio dessa crise Deus, Ele vai te honrar, vai prosperar a tua vida, te abençoar de uma forma extraordinária, em nome do Senhor Jesus, o Senhor. Então não esqueça, o nosso templo ele está aberto de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, das 2 às 18 horas, para você poder dizimar e ofertar em nome do Senhor Jesus, Senhor. Quero orar com você e abençoar essa vida. Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço por cada irmão, por cada pessoa que entendeu, Pai, a fidelidade que nós precisamos ter, Senhor. Tanto estando no templo, louvando o Senhor, como nas nossas casas, mas importante é que nós temos que ser fiel ao Senhor, contribuir com os dízimos e com as ofertas ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu sei que no meio de toda essa crise, no meio de todos esses problemas, o Senhor vai estar abrindo as janelas dos céus e derramando bênçãos sem medida sobre a vida, Deus, dos nossos irmãos, das suas famílias, dos seus negócios, em nome do Senhor Jesus, Senhor. E eu creio que o ano do vinho novo, o Senhor está abençoando, está prosperando de uma forma extraordinária, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Declare isso mais uma vez. Só em ti confiarei, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, declare, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, é o que essa igreja deseja, Deus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, declare isso a Ele, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, declare a Ele, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, declare, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, ainda é uma forte, mais forte, declare a Ele, e vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Olá, família da paz! É aqui que você fica por dentro de todas as informações da nossa igreja. Então, vem comigo! Tempos difíceis, na verdade, são tempos de oportunidade. Então, aproveite essa estação para quando você voltar ao convívio normal, você estar muito mais forte e com muito mais conhecimento. Durante nossas transmissões online, muitos estão mandando seu testemunho. Mande o seu também para nós nos alegrarmos com o que Deus está fazendo. Faça um vídeo na sua conta no Instagram ou Facebook e nos marque para que a gente ache você facilmente. Se você não tem uma célula e deseja participar de uma, quando nós voltarmos a reunir nos nossos moldes normais, acesse o nosso site, preencha o formulário e nós encontraremos uma para você. Bom, o Paz News fica por aqui, mas agora você fica com a melhor parte, a palavra de Deus. Olá, família Paz Church, que privilégio poder chegar até você nesse culto poderoso e abençoado. Tenho certeza que o Senhor está falando e ministrando poderosamente na sua vida e na sua casa. Quero só aqui dar um alô, um recado rapidinho para você. Nós estamos aqui com o nosso livro de ouro de orações, certo? O nosso livro de ouro. Graças a Deus, várias pessoas já estão cadastradas aqui, já mandaram o seu nome, o seu telefone, pedido de oração, e eu quero lhe dizer que está valendo, tá certo? Você que está nos assistindo, mande aí o nome da pessoa, tá certo? Ou o seu nome, ou da sua família, ou da pessoa que você queira, um amigo, vizinho, e o pedido geral, pela família, né, por saúde, por proteção, tá certo? Você pode mandar o pedido de oração e pode mandar também o nome da pessoa, tá bom? Para a gente poder estar orando, todos os dias estamos orando, declarando, né, a provisão de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida e a sua família. Então não fique de fora, tá certo? Mande aí um zap, mande um SMS para esse número que está aí aparecendo agora no seu visor, número oficial da Paz Church. Iremos ministrar uma mensagem, compartilhar uma mensagem com você que faz parte
dos estudos escatológicos do pastor Marco Salles, da comunidade evangélica de Londrina. Um pastor que conseguiu organizar de uma forma muito didática, que a gente venha aprender com uma forma mais clara a respeito dos tempos, dos sinais do fim. Estamos nessa série, o nome da série é Sinais do Fim, e no domingo passado falamos sobre o fim dos tempos. Hoje iremos falar um pouquinho sobre a própria história da humanidade. As pessoas acham que a Bíblia é um livro de lendas, de histórias, de mitos, né, que faz parte da mitologia judaico-cristã. E na verdade não é isso. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus aos homens. Durante a história da humanidade, Deus se revelou ao ser humano e pediu para que o ser humano registrasse o plano de Deus, o plano de salvação e também a história, o que está por vir. Estudando a palavra de Deus, nós vimos claramente que aquilo que foi liberado da parte de Deus na vida de pessoas se cumpriu cabalmente, exatamente como ele tinha falado. Desde Gênesis, nós vemos as profecias bíblicas se cumprindo. E hoje iremos falar sobre a história que é profetizada a partir da palavra de Deus. Vamos ver através da Bíblia a história do ser humano que foi profetizada no decorrer das gerações. Então peço que você agora se concentre, abra o seu entendimento, porque nós iremos entrar num assunto muito profundo e que exige de mim e de você uma atenção redobrada para entendermos esse assunto. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai, nesse momento eu quero declarar aqui que estão abertos os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais. A tua palavra revelada, a palavra rema, aquela palavra que muda a nossa estrutura. Que o Senhor, Pai, a partir dessas verdades, possa desencadear dentro de nós um mover tão forte ao ponto de reavivar nossa fé. E daqueles que ainda não fizeram uma aliança contigo através do temor do Senhor, de verem que realmente a tua palavra que está sendo cumprida no decorrer das gerações, possa se voltar para ti. Declaramos isso, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Então hoje, na série Sinais do Fim, nós vamos falar sobre a história que é profetizada. Existem muitas profecias bíblicas, mas hoje nós vamos falar de um profeta que foi muito usado por Deus, contribuiu muito para que hoje a Bíblia se torne um livro sério, um livro espiritual, algo revelado de Deus. E o nome desse profeta é o profeta Daniel. Muita gente conhece esse profeta, principalmente pela épica cena dele dentro da cova com os leões. Isso realmente é um grande milagre, porém a contribuição dele para a história da humanidade é muito mais profunda que muitos possam imaginar. Este profeta declarou 500 anos antes de Cristo o que ia acontecer com a humanidade nos séculos seguintes à sua existência. E o mais impressionante é que a profecia se cumpriu com uma exatidão tão precisa que se tornou uma das profecias que mais comprovam a veracidade da Bíblia Sagrada. Essa profecia que foi liberada no momento de Daniel trouxe à tona essa profecia, e essa profecia tem se cumprido de uma forma impressionante, e isso desencadeou realmente na comunidade científica e na comunidade bíblica, na comunidade teológica, um temor de Deus, porque estão vendo que a palavra ela é real, tá certo? O profeta Daniel foi alvo e tem sido alvo, a história dele, o relato dele, o livro dele tem sido um alvo de um profundo estudo técnico mesmo, para verem se é real aquilo que aconteceu, se foi mesmo nesse tempo. Então o profeta Daniel foi usado por Deus para profetizar a história. Profetizar a história. Há mais de 2.500 anos antes de acontecer, ele profetizou a história. Sabe? Então,
ele deu essa profunda importância para a palavra de Deus, sendo usado por Deus para ser um dos profetas que mais impactou e tem ajudado as pessoas a se converterem. Muitos cientistas têm se convertido ao Senhor porque eles olham e veem que a Bíblia é real, certo? Mas antes de falarmos da profecia em si, vamos falar um pouco sobre o profeta, para nos situarmos no contexto bíblico no momento que essa profecia foi liberada. Por exemplo, o profeta Daniel nasceu em Jerusalém há aproximadamente 623 anos antes de Cristo. Ele foi um israelita da tribo de Judá, da família real e da nobreza. Ele era sem defeito físico, de boa aparência, culto e inteligente. E aos 605 antes de Cristo, aos 18 anos de idade, Daniel foi levado como escravo pelo exército babilônico e foi levado para a capital do império, na Babilônia. Lá na Babilônia, ele serviu diretamente ao rei Nabucodonosor, que era o rei da época do império babilônico. Agora, Deus deu sabedoria e inteligência em todos os aspectos da cultura e da ciência para Daniel. Mas além de ser um homem culto e muito inteligente, porque Deus deu esse dom para ele, mas Deus deu também o dom espiritual de interpretar visões e sonhos. Daniel foi um homem que, apesar de suas habilidades, glorificava somente a Deus. Aí o sucesso desse homem, que apesar de culto, de inteligente, de sábio e de interpretar sonhos e visões, tudo o que acontecia, ele glorificava a Deus. Foi um profeta que tinha comunhão com Deus. Ele profetizou durante 67 anos, entre 603 e 536 antes de Cristo. Seu livro foi escrito provavelmente entre 535 a 530 antes de Cristo. Tudo isso, todos esses dados estão descritos na palavra de Deus e também na história, tá certo? E a partir dessas informações sobre o profeta, nós iremos agora para a palavra de Deus. Lá no livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo 1 em diante, diz assim: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Que sonho, não? Que sonho que sobreveio sobre o imperador. Então Nabucodonosor teve este sonho e chamou os encantadores, os astrólogos, os feiticeiros para poder tratar a respeito desse sonho. Nabucodonosor era o rei, o imperador da Babilônia, do Império Babilônico. E é importante nós falarmos um pouquinho sobre esse império antes de nós entrarmos na profecia bíblica. Por quê, pastor? Porque além do que está descrito na Bíblia, muita coisa histórica extra-bíblica comprova e concordam com o que está descrito na palavra de Deus. Que coisas impressionantes. Por exemplo, o historiador grego Heródoto, do século 5 a.C., portanto, da mesma época que Daniel viveu, falou assim da Babilônia e deixou descrito nos seus arquivos. Ele falou o seguinte sobre a cidade da Babilônia: a cidade fica em uma planície ampla e é um quadrado exato de 480 estádios. Enquanto tal é o seu tamanho, em grandeza não há outra cidade a que a ela se aproxima. Olha só quanto que o Império Babilônico, a capital do Império Babilônico, se estabeleceu na antiguidade. Os historiadores
da época que eles conviveram no mesmo período de tempo com Daniel. Claro que não tiveram contato, muito pouco provável, mas aquilo que Daniel descreveu na palavra, esses historiadores da época também descreveram sobre o mesmo império. Daí que vem realmente a impressionante veracidade da palavra de Deus. Outra situação muito forte que é muito descrito na história é que Nabucodonosor foi quem construiu os jardins suspensos da Babilônia, hoje sendo restaurados. São considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O próprio Nabucodonosor construiu na Babilônia os jardins suspensos, uma construção amplamente complexa para a tecnologia da época. Hoje a cidade da Babilônia está sendo restaurada e com ela os jardins suspensos. Foi achado também um cilindro de argila que fala sobre o rei Nabucodonosor como um rei brutal, poderoso e ambicioso que governou a Babilônia entre os anos 605 a 562 a.C. Fontes extra-bíblicas que concordam exatamente com aquilo que está descrito na palavra de Deus. Todas essas questões alegam que o que está escrito na Bíblia não é um monte de história, não é um monte de lenda que alguém escreveu e que faz parte da mitologia judaico-cristã. Se você for estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de repente eu estou falando com alguém que não acredita que a Bíblia seja um livro sério, ou que partes da Bíblia foram adulteradas, ou que as pessoas escreveram segundo a sua cosmovisão daquele tempo, pois eu quero convidar você a estudar um pouco mais e você vai se surpreender. É incrível como a palavra de Deus evidencia exatamente, com muita precisão, aquilo que outras fontes extra-bíblicas falam a respeito da história da humanidade. Agora, voltando para a situação, o que mais impressiona é que este profeta, um servo de Deus, um escravo, esteve ao lado deste homem, deste imperador, Nabucodonosor. E esse imperador foi um dos mais poderosos do mundo em todos os tempos. E Daniel esteve ao lado dele como um escravo, mas ao lado dele. Só quem pode fazer essas coisas é Deus. Só quem pode levantar uma pessoa para colocar numa alta posição, temendo ao Senhor, continuando firme numa aliança com Deus, é o próprio Deus. Se a pessoa se determinar em guardar sua aliança, é possível sim conviver no meio dos reis e dos príncipes sem se corromper, sem perder os valores. É claro que tem momentos de prova, como o próprio Daniel teve, como a questão da cova, né? Você sabe que ele foi para a cova porque ele preferiu continuar servindo ao Senhor do que ao imperador. E com isso, ele manteve a fé, Deus operou um milagre, ele saiu de lá ileso e o rei começou a temer a Deus e a respeitar muito mais o seu servo. Tudo isso é só para quem realmente crê e vive a fé bíblica. E eu sei que o Senhor já está ministrando ao seu coração para você andar debaixo de uma aliança forte com Deus. E Ele vai lhe exaltar e vai fazer de você uma pessoa que vai deixar uma marca, um legado na sua geração. Agora, voltando aqui para a palavra de Deus e voltando aqui também para os dados extras bíblicos, o Império Babilônico está na história, que durou entre os anos de 605 a 562 a.C. Os livros de história falam sobre o rei e falam sobre o império. O nome de Nabucodonosor é mencionado 90 vezes na Bíblia e ele é lembrado por transformar Judá em uma província do império, o envio dos judeus para o cativeiro babilônico e a destruição de Jerusalém do templo, aquele magnífico templo que Salomão construiu. O primeiro templo dos judeus foi destruído por Nabucodonosor. Tudo isso faz parte de todo um contexto bíblico. A destruição do templo, do primeiro templo, foi uma profecia liberada antes e se cumpriu no tempo de Daniel.
Então tudo está traçado na palavra de Deus. Foi nesse momento, foi nesse período que Daniel foi levado como escravo para a Babilônia, juntamente com os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdinego, os quais, após uma seletiva intensa, estavam servindo no palácio do rei. Então, foi nesse momento onde Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego já estavam servindo como sábios, como conselheiros do rei dentro do palácio, foi que aconteceu o sonho que Nabucodonosor teve e que nós falamos agora há pouco. E aqui tem-se uma imagem do que Nabucodonosor viu. Ele chamou os sábios, os adivinhos, e queria saber deles o que ele tinha sonhado. E o sonho, o significado desse sonho. O que o sonho queria dizer? Os magos então pediram para o rei falar o sonho, que eles iriam interpretá-lo. Mas o rei disse a eles: ou vocês me falam o sonho e o significado dele, senão todos vão morrer. Os magos disseram que não existia homem na terra que pudesse fazer o que o rei queria. Olha só. E por conta disso, o rei baixou o decreto mandando executar todos, incluindo Daniel. Daniel também foi sentenciado à morte, mas assim que soube, chamou o encarregado e ficou sabendo do motivo. Ele pediu um prazo para o rei, pediu para que o encarregado desse mais um prazo para o rei, e ele, junto com os seus amigos, foram buscar ao Senhor. E depois que Deus revelou o sonho, aí Daniel pediu ao encarregado para se apresentar diante do rei. E Daniel foi até o rei e falou o seguinte, isso está lá em Daniel no capítulo 2, a partir do versículo 26. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu. E aí que vem o momento que Daniel coloca toda a glória, toda a honra ao Senhor. Daniel disse assim para o rei: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram os seguintes. Olha só, essa é a primeira vez em que se menciona a expressão últimos dias na Bíblia. Daí para frente, nós vamos ver várias vezes na palavra. Jesus falou sobre essa expressão, os últimos dias. Os apóstolos vão falar dele, desse período chamado últimos dias. Foi a primeira vez que aparece na palavra de Deus a expressão últimos dias. Então, Daniel falou para o rei que o sonho que Deus deu para o rei era referente a um tempo futuro, e esse tempo é chamado de últimos dias. Dos versículos 29 a 33, Daniel fala para Nabucodonosor o que era o sonho. Daniel disse assim: quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram feitos de prata. O ventre e os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro.
Deus deu um sonho a Nabucodonosor. E este sonho está relacionado a esse período da humanidade chamado últimos dias, um futuro distante do ponto de vista de Daniel. Só lembrando que Daniel, recebeu a revelação deste sonho. Deus deu o sonho para o rei e revelou o sonho e o significado do sonho para Daniel há mais de 2.700 anos. Olha só. Então nós temos que entender isso, né? E Deus revelou o que era o sonho e o significado do sonho para Daniel. No sonho, o rei viu uma grande estátua em pé, separada em 5 partes. A cabeça era feita de ouro, o peito e os braços eram feitos de prata, a barriga e os quadris em bronze, as pernas em ferro e os pés eram em parte ferro e em parte de barro. E Daniel continua, a partir do versículo 34, do capítulo 2 do livro de Daniel. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. O rei viu uma pedra que foi solta sem um auxílio de mãos e que atingiu os pés da estátua. Nesse momento a estátua foi destruída, mas a pedra, porém, cresceu, tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Até aqui, se não tivesse os versos seguintes, estaríamos até hoje sem saber o que isso significa. Mas Deus deu a Daniel qual era o sonho e o significado também desse sonho. A partir do versículo 36 de Daniel 2, vem o significado do sonho. E Daniel continua a conversa e diz assim: foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. É claro que ele e os 3 amigos buscaram ao Senhor para que houvesse qual seria o sonho e a revelação do sonho. Mas é claro que diante do rei estava somente Daniel. E Daniel continua assim na palavra: tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governador deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. E assim foi profetizado, e assim foi. A história secular mostra o cumprimento exato desta profecia. A cabeça de ouro representa o Império Babilônico, que o seu ápice foi de 603 a 539 anos antes de Cristo. Representa a cabeça da estátua, a cabeça de ouro. O peito e os braços de prata representam o Império Medo-Persa, que veio logo após o Império Babilônico, de 539 a 330 anos antes de Cristo. A barriga e os quadris representam o Império Grego, que logo após o Império Medo-Persa, reinou na terra de 330 a 68 anos antes de Cristo. E as pernas representam o Império Romano, que reinou sobre toda a terra de 68 antes de Cristo
a 476 anos depois de Cristo. É incrível como a Bíblia Sagrada descreve de forma transcendental a história da humanidade, séculos e séculos antes mesmo dela existir. É incrível. A história mostra, e há um declínio, né? A história mostra que houve esses reinados totalitários que governaram o mundo por séculos. Muito antes da história existir, o profeta já tinha profetizado. O próprio Deus revelou ao rei, ao primeiro rei, imperador global, o que iria acontecer depois, e assim aconteceu. Mas a profecia ela não para por aí. Daniel continua, diz assim, a partir do versículo 41 de Daniel 2. Como vistes, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. A profecia fala dos impérios babilônico, medo-persa, grego e romano, e um reino dividido. E o interessante é que a história, não a Bíblia, mas agora a história mostra que depois do Império Romano, até o momento, até os dias de hoje, não houve mais nenhum império absoluto, e sim governos mundiais, países independentes. Do declínio do Império Romano até os dias de hoje, não houve mais um governo totalitário. As poucas vezes do Império Romano para cá, que alguma potência, algum líder se levanta querendo dominar as outras nações, há as guerras, mas nunca mais houve governos totalitários, impérios que governaram o mundo. Do Império Romano para cá, houve somente reinos divididos, países, nações independentes, cada um com sua própria legislação e a própria forma de governar o seu povo. Olha só como a palavra é impressionante, não é verdade? Os 4 impérios totalitários e depois veio o governo dividido. Por conta do tempo, nós não iremos falar aqui desses 10 dedos da estátua, né? Que representam 10 governos que também já existiram. Uns fortes e outros fracos, que se aliançaram entre si durante a história. Porém, essa união não foi suficientemente forte para mantê-los em pé durante muito tempo. O interessante é que o profeta continua a profecia, ele diz lá a partir do versículo 44. Na época desses reis, do reino dividido, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Isso há mais de 2.500 anos atrás. E o sonho foi real, a interpretação foi fiel e a história mostra que a profecia foi cumprida à risca. E quem é a pedra? Quem é a pedra? Quem é esse rei que veio estabelecer um reino que jamais
acabará. Esse rei é Cristo, que veio estabelecer o reino de Deus. Não um reino normal, comum e natural, como estavam ou muitos ainda estão esperando, mas ele veio implantar o reino de Deus. Daniel está anunciando todos os governos do mundo, toda a história até o fim. E esta pedra vem em Cristo. Uma primeira vez veio à terra, e na segunda vem para estabelecer o seu reino sobre toda a terra. Não há dúvida de quem é essa pedra, não há dúvida de quem é esse rei. Houve os impérios, o reino dividido, e veio uma pedra. No tempo do reino dividido, veio uma pedra para espedaçar todos os reinos. Os reinos da terra vão se acabar e o reino de Deus vai prevalecer. É bem aí que fecha a história da humanidade como nós conhecemos. Os reinos vão deixar de existir e agora vai ter só um rei, chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Calvino fez uma comparação com os judeus, porque os judeus também declaram o seguinte: os judeus concordam conosco que esta passagem só pode ser entendida como sendo o reino eternal de Cristo. Não negam que o sonho dado ao rei da Babilônia apontava para o reino de Cristo. O fato de ainda estarem esperando o seu Cristo é o que difere de nós. Então, os judeus creem que a pedra representa o Cristo, da mesma forma como os cristãos, eles concordam que essa pedra dessa profecia vem na pessoa de Cristo, do Messias, do Salvador. Mas a maioria dos judeus não creem que Jesus é esse Cristo, é o Messias mencionado na profecia. Os cristãos creem que esse Cristo é Jesus, que veio há 2000 e poucos anos atrás. Como nós vemos isso? Como nós vemos Jesus como sendo essa pedra? Em vários textos das Escrituras. Um dos textos que fala sobre isso está falando lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 18, que diz assim: Eu, Jesus, digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Olha só, um pouco antes dessa fala de Jesus, Pedro tinha afirmado que Jesus era o Cristo. Jesus chegou com os apóstolos e disse: vocês, o que vocês dizem que eu sou? Pedro se levantou e disse: o Senhor é o Cristo, é a pedra, é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio como Salvador, como Messias. E Jesus falou para ele: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou essas coisas. Então, nós temos que entender o contexto da coisa. Jesus não edificou a sua igreja sobre Pedro, ele edificou sobre si mesmo, Até porque logo depois disto, Jesus também disse a Pedro: arreda-te de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. Então, essa pedra não poderia ser qualquer homem, e sim o Filho de Deus. Então, nesse trocadilho, Jesus falou: Pedro, tu és pedra. Agora, sobre isso que você falou, em cima disso que você disse para mim agora há pouco, em cima de que eu sou a pedra, sou o Filho de Deus, em cima disso que você falou, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Marcos capítulo 12, versículo 10, diz assim: vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra é Cristo, que os construtores rejeitaram, os judeus.
se tornou a pedra angular, a pedra que sustenta as outras, ou novos seguidores, a pedra que sustenta as outras pedras, que vão formando uma edificação espiritual, o reino de Deus. Atos, no capítulo 4, no versículo 11, diz assim: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. 1 Pedro 2,4 diz: à medida que se aproximem dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosas para ele, e preciosa para ele. Então, querido, a primeira vinda de Jesus foi a pedra lançada. E a partir daí começou o período dos últimos dias bíblicos. Portanto, estamos nesse estágio da história. Daniel profetizou há mais de 2 milênios atrás que iria chegar aos últimos dias. Os últimos dias é o tempo de hoje. Começou com a primeira vinda de Jesus, nascido de uma mulher, sendo gerado na natureza humana, como a palavra de Deus predisse. Então Jesus veio e lhe marcou o início dos últimos dias. E de lá para cá estamos vivendo o tempo dos últimos dias, o tempo que Daniel profetizou há muito tempo atrás. Mas o tempo passou e se cumpriu. Os impérios, os governos, hoje vivemos num tempo de um reino dividido. Governos trabalhando para poder sustentar o seu povo e trabalhando para poder se sustentar como potências mundiais. Daí também vem muitos problemas e muitas mazelas, mundiais. Infelizmente, temos muitas coisas também ruins acontecendo com a humanidade em decorrência dessa corrida pelo poder. Mas o fato é que quando um imperador, um governante começa a se destacar, a querer se destacar mais do que os outros, automaticamente há uma forma de controle para que o reino continue dividido e não apareça mais nenhum império. E isso é uma garantia que a palavra de Deus nos diz. Nunca mais vai haver um império totalitário na Terra. Na verdade, estamos nos últimos dias. Estamos num dos últimos períodos da história da humanidade. O sonho diz que a pedra se transformou em uma montanha. A montanha é a igreja. A pedra veio, quebrou os governos e essa pedra se transformou numa montanha. E essa montanha, ela vai se erguendo, vai crescendo, vai aumentando até tomar de conta de toda a terra. A montanha ainda não tomou conta de toda a terra, mas ela já está crescendo. Certo, queridos? Então, o sonho desta montanha, o significado desta montanha é a igreja. A igreja começou com um pequeno grupo de cristãos que foram se espalhando até chegar a todas as nações. Hoje somos frutos desse crescimento. Então, em que parte da profecia bíblica nós estamos, pastor? Nós estamos nessa fase onde a montanha está crescendo. O reino de Deus está sendo implantado na terra. É um reino diferente, é um reino espiritual. Somos compostos de várias nacionalidades, homens e mulheres e famílias de várias nações, mas que creem no único Senhor, no único Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, a pedra angular que serve de base, de alicerce para todas as outras. Então a igreja está crescendo, o mundo está avançando, Jesus está estabelecendo o seu reino na terra. Mas vai chegar um dia que o reino de Deus vai tomar de conta de toda a terra e vai subjugar todos os outros governos. Vai ser o dia do fim. Vai ser o dia do fim. Vai ser quando a pedra angular voltar. E à medida que ela voltar, vai ser para julgar todos os povos, ricos, pobres, grandes, pequenos, toda cor, toda raça, em todos os tempos, em todas as eras.
Ele está vindo, está voltando. Vai chegar o tempo em que a montanha vai se estabelecer sobre todos os povos e vão ser formados novos céus e nova terra, com um único Senhor e Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino de Cristo começou em sua primeira vinda. O seu reino inclui a sua igreja, que são os cristãos de todas as épocas, de toda a terra. Ele ainda não destruiu todos os reinos dos homens. Ainda. Como vimos, Daniel já anunciava a vinda de Cristo vários séculos antes. Já fazem mais de 2.000 anos que estamos vivendo os últimos dias. Então, de acordo com a Bíblia, nós estamos vivendo o período chamado últimos dias. E esse período, últimos dias, tem as suas divisões também. Então, da história da humanidade, entenda uma coisa: pelo parâmetro bíblico, estamos vivendo nos últimos dias. Agora, meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo, meu irmão e minha irmã, se a palavra de Deus, se a Bíblia Sagrada, se a profecia já tem se cumprido, então é garantia de que o que ainda está para se cumprir vai acontecer. Por isso eu chamo a sua atenção para cá. Não é história, é real. A palavra de Deus é realidade. Não é mito, não é lenda, não tem manipulação. Deus é o Senhor e Ele preservou a sua palavra. Hoje existe uma ampla e variada, multidisciplinar pesquisa científica com todos os critérios humanos para tentar denegrir e desobstruir a imagem, a veracidade bíblica. E sabe o que está acontecendo? Estão desesperados, porque o que está acontecendo é o contrário. Aquilo que estão descobrindo, aquilo que estão desvendando, dentro de todas as técnicas da ciência, estão concordando com aquilo que a Bíblia está descrevendo. As profecias têm se cumprido, a história está aí para comprovar. Então, se vieram os grandes impérios, se disse que vai haver um reino dividido, disse que haveriam 10 reinos que talvez fariam alianças, e tudo isso a história mostra que aconteceu. A profecia também fala dos últimos dias, que é o tempo que a gente está vivendo. E vai chegar um dia que Jesus vai voltar e vai julgar todos os reinos, todos os reis, todos os povos. Então, se a profecia foi cumprida antes, é garantias de que ela vai ser cumprida também o restante. Nós acreditamos que estamos vivendo o final dos últimos dias. O que Jesus mesmo falou de o princípio das dores. Dentro desse parâmetro de últimos dias, tem uma fase dos últimos dias que é chamada de princípio das dores. No próximo domingo, nós iremos aprender com a palavra de Deus como é essa fase e qual deve ser o nosso comportamento diante da realidade desses fatos. Nós estamos dentro dos últimos dias e nesse período dos últimos dias estamos vivendo o princípio das dores. O que é essa fase, pastor? O que tem nessa fase do princípio das dores? Eu quero desafiar você a não perder o próximo domingo. Nós iremos falar mais um pouco sobre essa fase que estamos vivendo agora. Falamos hoje que Daniel profetizou a história e chegamos no nosso tempo. No próximo domingo iremos falar o que está acontecendo no nosso tempo. Que o Senhor lhe abençoe poderosamente. Essa é uma mensagem de despertamento para você se situar nas questões bíblicas. É um preparo. Estamos mostrando para você com fatos históricos, com fatos científicos, a veracidade da palavra de Deus. Então, tudo isso para que você possa entender que o Senhor Jesus está voltando. Tudo que está acontecendo no mundo faz parte e é necessário que aconteça, segundo a palavra de Deus. Mas o Senhor está nos alertando
Olha, estamos voltando, as coisas estão acontecendo, se prepare, prepare-se para se encontrar com o Senhor. É tempo de arrependimento, é tempo de nos achegarmos a Deus, é tempo de procurarmos viver uma vida mais santa, mais pura e mais reta diante do Senhor. Estamos vivendo os últimos dias, os princípios das dores. Então eu quero desafiar você a fazer uma profunda reflexão, sua e sua família. Como é que está a sua aliança com Deus? Como está a sua aliança com Jesus? Você já fez uma aliança com Deus, uma aliança com Jesus? É importante nós entendermos isso. Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Deus quer dar uma vida que vale a pena viver, com a garantia de que na sua volta Ele também vai vir lhe buscar. Quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Pai, eu declaro aqui, meu Senhor, que esta palavra entrou no mais profundo do nosso ser. E nesse momento, Pai, quebranta o meu irmão, quebranta a minha irmã, para que a gente possa, Pai, dar uma olhada para dentro de nós, ver se está tudo bem diante do Senhor. Nós queremos aqui, Pai, declarar diante de Ti que nós, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que amam estar em Tua presença, iremos vigiar mais, iremos nos guardar mais e iremos fazer a Tua obra, porque o Senhor está voltando e queremos apresentar frutos permanentes diante da Tua presença. Nos ajude, Pai, a firmarmos, nos ajude, meu Deus, a consolidarmos a nossa vida e daqueles que estão perto de nós. Que o Senhor abençoe essa pessoa, abençoe, meu Deus, sua vida, proteja e guarde, ministre, Espírito Santo. Repreendemos o mal, a perturbação, repreendemos, Pai, toda obra maligna e declaramos o Senhor abençoando, salvando e curando nossa cidade. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Que o Senhor lhe abençoe poderosamente e fique agora com o nosso Culto Kids. Bem-vindos ao Pasques Online! Uhul! Estou muito feliz que você está aqui conosco. Hoje a gente vai falar dos planos maravilhosos que Deus tem para os seus filhos e como usufruir desses planos tão bons. Você é filho de Deus? Você já entregou a sua vida para Jesus? Se a sua resposta for sim, então Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Mas primeiro, vamos lembrar quais são as 4 verdades mais importantes. Quem já sabe o que elas são? Oi, gente! Eu sei! O primeiro é: Deus me ama. O segundo é: eu sou um pecador. O terceiro é: Jesus morreu por mim. E o quarto é: eu o recebo e decido viver somente para Jesus. Parabéns, Joshua! Olha como ele falou tão bem as 4 verdades mais importantes. Com certeza você que está nos assistindo também já consegue falar, não é verdade? Como vocês estão vendo, hoje a galerinha está visitando uma escola de música. Que legal, né? Mas como sempre, eles estão ligados aqui conosco online. Oi, Cristina! Uau, o que você está fazendo? Oi, gente! Eu estudo aqui, estou treinando para minha apresentação. Eu preciso treinar todo dia para poder tocar bem. Que lindo! E Joshua, o que você está fazendo? Eu estou tocando teclado. E o que a Cristina falou é verdade. Para aprender bem, você tem que treinar todo dia. Que vai! Uau, que top! E Abraão, o que você está fazendo? Oi, gente. Eu tô aprendendo a tocar o violão. Quer ver? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uau, que legal! Continue treinando todo dia. E você, Amanda, o que você está fazendo? Ai, não estou fazendo nada não. Hoje eu não quero treinar a flauta doce. Mas por que, Amanda? Tá tudo bem? É que uma menina na escola hoje me chamou de burra. O quê? Ela viu a nota vermelha que tirei na prova de português.
Ela disse que eu não queria ser boa em português e que eu tenho um sotaque pesado. Nem sei o que é isso. Oh, Amanda. Ela disse que eu nunca vou aprender direito. E disse que eu nunca vou fazer nenhuma coisa certa na minha vida, porque sou burra. Ah, mas você sabe que isso não é verdade. Pera aí, eu ouvi certo que alguém falou coisas ruins pra você, Amanda? Mas você não acreditou não, né? Você é muito inteligente e sabe que a Bíblia fala que Deus tem bons planos pros filhos dele. É verdade, Amanda. Você é muito inteligente e capaz. Obrigada, gente. Vocês são os melhores irmãos do mundo. Eu já perdoei ela, mas é verdade. Eu não sou boa de aprender. Você é sim boa para aprender, Amanda. Você já é top em matemática, história e artes. Então agora Deus vai te ajudar com o português. Sim. Sabe o que, Amanda? Eu tenho um vídeo para mostrar para você e para os nossos amiguinhos que estão assistindo. É a história de José do Egito. Várias coisas muito ruins aconteceram com José e foi muito difícil para ele. Mas o José foi fiel nas atitudes dele e Deus o ajudou muito. E todos os bons planos que Deus tinha para o José foram cumpridos. Vamos assistir? Jacó tinha 12 filhos, mas ele amava mais o seu filho José. Ele deu a José uma roupa especial toda colorida. Os irmãos de José ficaram com inveja e tiveram ódio dele. José também tinha sonhos especiais. Em meu sonho, estávamos amarrando os feixes de trigo, disse José. E os seus feixes se curvaram diante do meu. Os irmãos de José o odiaram ainda mais. José teve outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Seu pai e seus irmãos resmungaram. Você está dizendo que vai governar sobre nós? Um dia, os irmãos de José estavam no campo cuidando das ovelhas. Viram então José se aproximando e planejaram matá-lo e acabar de vez com todos os seus sonhos. Não é certo matar o nosso irmão, disse Rubens. Vamos jogá-lo dentro daquele poço. Arrancaram então a roupa de José e o lançaram dentro do poço. Comerciantes ismaelitas estavam a caminho do Egito. Vamos vender José como escravo aos ismaelitas, disse Judá. Assim, os irmãos venderam José por 20 moedas de prata. Eles molharam o casaco de José num sangue de cabrito e mostraram a Jacó. Meu filho está morto! Ele chorou. Enquanto isso, José foi levado ao Egito. Mas Deus estava com José. No Egito, os ismaelitas venderam José a Potifar, um dos capitães de Faraó. Deus abençoou José e o tornou bem-sucedido. Potifar colocou José no comando de toda a sua casa. Uau! Mesmo que José sofreu tanto, ele foi fiel e confiou em Deus. Deus fez ele se tornar o governador do Egito. Sim, e não só isso. Como governador, ele conseguiu salvar muitas pessoas, inclusive a sua própria família. Olha só como o plano de Deus foi realizado. É verdade. O segredo do sucesso de José foi que ele confiava de verdade em Deus. E por isso ele conseguiu manter 4 atitudes que Deus sempre honra: gratidão, fé, alegria e perseverança. Mas como que a gente sabe que ele teve todas essas atitudes? Em relação à gratidão, eu vejo que ele foi grato porque ele valorizou o pouco que ele tinha. Eu acho que ele só tinha a roupa que vestia, porque ele era escravo. Ser grato é valorizar o que nós temos e ser fiel no pouco. E o José trabalhou com tanta excelência até o dia que Deus o colocou sobre o muito e o promoveu. Que promoção! De escravo para governador. É verdade. E no final da história, ele é grato a Deus pelo sofrimento dele, dizendo que foi Deus que mandou ele para o Egito, para que ele pudesse dar comida para muitas pessoas no momento da fome. Uau, que lindo! Eu quero ser grata também. Eu sou grata que eu entendo algumas coisas de português e sou grata que Deus vai me ajudar a entender ainda mais. Verdade, Amanda. E a gente sabe que ele tinha fé,
porque ele fugiu da tentação de cair em pecado com a mulher de Potifar. É verdade, ele fugiu rápido assim. Sim, e podemos ver que ele tinha alegria porque as pessoas eram atraídas a ele. O Potifar gostou dele, os prisioneiros gostaram dele e até o faraó gostou muito dele. Ninguém ia gostar de uma pessoa triste chorando assim. É verdade, Abrão. Com certeza ele era um cara alegre e perseverante. Mas o que é ser perseverante? Peraí, deixa eu pesquisar aqui. Achei. Diz aqui que a perseverança é constância, persistência em fazer algo, mesmo em meio à dificuldade ou demora em ver o resultado desejado. O quê? Uau, perseverança é nunca desistir. Isso! É como subir uma montanha passo a passo. Pode ser difícil e pode levar muito tempo. Mas eu vou chegar no topo da montanha se eu continuar subindo todo dia. Uau! É igual como a gente treina os nossos instrumentos todos os dias. Quando a gente começa, a gente não sabe muito, mas vai aprendendo aos poucos. Exatamente! E depois de muita perseverança, depois de muito tempo, a gente vai melhorando até poder tocar bem. Isso mesmo, José foi perseverante no seu dia a dia, em suas atitudes certas e nunca desistiu, mesmo sendo vendido como escravo e depois sendo jogado numa prisão. E Deus honrou a sua perseverança e fez ele ser o governador de todo o Egito. Uau! Eu vejo que eu preciso ser perseverante em treinar português, né? Com a ajuda de Deus, eu não vou mais desanimar ou ter medo de não conseguir. Deus vai me ajudar porque Ele tem bons planos para mim. Sabe, todos nós lidamos com a tentação de desanimar ou ficar com medo de vez em quando. Vamos ver como a Zinha lida com o medo de visitar a tia dela. Vamos assistir. La 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 du, 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 du. Olá, Zinha. Ei, uma mochila. Isso só pode significar uma coisa. Ah, sim. O quê? Você tem um lugar para ir e algo para fazer. Você está certo. Oh, mas você não parece feliz com isso. Não estou. Eu não posso ficar com meu pai e minha mãe agora. Tenho que ficar com minha tia, Petúnia. Isso não me parece ruim. Mas eu nunca fiquei com minha tia Petúnia. E se ela me tratar mal? E com quem eu vou brincar? Lume, eu tô com medo. Você não precisa ter medo, Zinha. Deus tem sempre grandes e bons planos para nós. Mas isso não está me parecendo tão bom. Os planos de Deus são sempre bons, mesmo quando as coisas não pareçam tão boas. Eu não sei sobre isso. Zinha, lembra quando você teve medo do escuro e você confiou em Deus? É claro que lembro. Depois disso, nunca mais precisei de uma lanterna. Isto porque você sabia que Deus estava com você. Ele está com você agora. Ele tem bons planos para mim. Lume, você ora por mim para eu nunca mais esquecer isso de novo? É claro que sim. Querido Deus, ajude a Zinha e todos nós a lembrarmos que todos os seus planos são bons. Não importa o que aconteça. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom. Agora eu vou fazer as coisas que Deus planejou para mim. Boa viagem, Zinha. Espero que volte logo. E eu sei que Deus estará sempre com você. Obrigado, Lume. Amigos para sempre? Amigos para sempre. Toca aqui. Yes. Sim. Tchauzinho. Ok. Tchau. Que legal que a Zinha aprendeu que ela não tem que ceder ao medo. Deus já tinha algo para ela fazer lá na casa da tia dela. Que possamos sempre ter essas 4 atitudes todos os dias das nossas vidas, em todo lugar que estejamos. Se praticarmos essas atitudes todos os dias, igual como treinamos nossos instrumentos, vamos melhorar e nunca mais cair em medo ou desânimo.
Quais são as 4 atitudes de novo? Eu lembro: gratidão, fé, alegria e perseverança. E com a ajuda de Deus, eu vou praticar e treinar essas atitudes todos os dias, igual eu treino com a minha flauta doce. Eu também quero praticar e treinar diariamente a gratidão, a fé, a alegria e a perseverança. Eu também. E eu também. Como nós temos Jesus no coração, Ele nos transformou para termos gratidão, fé, alegria e perseverança. E você também, se você tem Jesus no seu coração. E Deus vai nos ajudar a sempre resistir o desânimo e o medo. Uau, que demais! Eu amo isso, vivendo e cumprindo os bons planos de Deus na minha vida. Agora a Gizinha e um amigo dela vão nos ajudar a decorar o nosso versículo. Uhul! Vocês estão prontos? Bom dia, galera! Vamos aprender o nosso versículo de hoje. É um versículo muito legal. Eu trouxe um amigo muito querido para nos ajudar. O nome dele é Joaquim. Bem-vindo, Joaquim! Oi, Gizinha. Que bom te ver. O que vamos fazer hoje? Joaquim, você pode nos ajudar a decorar um versículo? Uau, eu amo decorar versículos da Bíblia. Qual é o versículo? O versículo é Jeremias 29:11. Conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. São planos tão bons, tão bons, tão bons. Que versículo lindo! Gosto muito deste versículo. Como que a gente vai decorar ele? Eu estava pensando que poderíamos cantar o versículo. Cantar sempre ajuda a decorar. Estou pensando em cantar uma canção linda e tranquila, com violinos e orquestra. Beleza, vamos lá. Eu canto e você repete. Muito bem, você canta e eu repito. Conheço os planos que tenho para você. Conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Não, Joaquim! É pra ser lindo e tranquilo. Não cante assim. Mas eu estava cantando lindo e tranquilo. Ok, Gizinha, vamos tentar de novo. Conheço os planos que tenho para você. Conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Não acredito! Ok, Joaquim, você ganha. Pode cantar como você quiser. Conheço os planos que tenho para você, diz
o Senhor, conheço os planos que tenho para você. Diz o Senhor, são planos tão bons, tão bons, tão bons. São planos tão bons, tão bons, tão bons. Conheço os planos que tenho para você. Diz o Senhor, são planos tão bons, tão bons, tão bons. São planos tão bons, tão bons, tão bons. Jeremias 29, 11. Uau, que legal! Eu amo esse versículo. Agora vamos fazer a nossa confissão de fé. Repita comigo. Deus tem bons planos para a minha vida. Eu sou uma pessoa grata e tenho grande fé. Eu sou sempre alegre e perseverante, porque eu tenho Jesus como meu Senhor e Ele vai me ajudar a cumprir todos os bons planos que Ele tem para mim. Que maravilhoso! Agora vamos ficar em pé e louvar a Deus! Abba, Pai, eu sou teu para sempre. Eu sou teu, Abba, Pai, eu sou teu. Sou filho de Deus. Você sempre me faz tão bem. Deu motivo pra sorrir. Com você eu vou além. Sou filho de Deus. Abba, Pai, eu sou teu para sempre. Eu sou teu, Abba, Pai, eu sou teu. Sou filho de Deus. Você sempre me faz tão bem. Me deu motivo pra sorrir. Com você eu vou além. Sou filho de Deus. Você sempre me faz tão bem. Me deu motivo pra sorrir. Com você eu vou além. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Grande é o meu Deus, forte e poderoso, não há impossível pra Deus. Quão grande é o meu Deus, forte e poderoso, não há impossível pra Deus. Criou as árvores, criou os mares, Ele fez os animais. Quão grande é o meu Deus, forte e poderoso, não há impossível pra Deus. Quão grande é o meu Deus, forte e poderoso, não há impossível pra Deus. Quão grande é o meu Deus, forte e poderoso, não há impossível pra Deus. Fez as montanhas, os vales também, Ele criou as estrelas. Quão grande é o meu Deus, forte e poderoso, não há impossível pra Deus. Não há impossível pra Deus. Não há impossível pra Deus. Uau, parabéns por adorar a Deus de todo o coração. Você é demais. Então, hoje aprendemos que Deus tem bons planos para as nossas vidas. E como temos Jesus no coração, já somos pessoas gratas, temos muita fé, somos pessoas alegres e perseverantes. E Ele nos ajudará a sempre praticarmos essas atitudes, como José do Egito fez. E também vamos cumprir todos os bons planos que Deus tem para nós, que por sinal são muito melhores do que imaginamos. Uhul! Então vamos orar juntos e agradecer a Deus
pelos bons planos que Ele tem para nós. Ponha sua mãozinha aqui no coração e repitam comigo. Querido Jesus, muito obrigado pelos bons planos que o Senhor tem para mim. Me ajude a sempre ser grata, ter grande fé, ser muito alegre e perseverante. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém! Uau, gente, já está na hora de ir. Não esqueça de chamar o papai e a mamãe para te ajudarem a responder as perguntas que vão aparecer aí na sua tela, tá bom? Amamos você! Tchauzinho!